Paz do Senhor Jesus, boa noite a todos os irmãos, todos que nos ouvem. Estamos mais uma noite aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Nós vamos pedir um pouco de paciência durante essa transmissão, porque ao que nos parece a internet aqui está um pouco instável, mas não saia da live. Você pode nos acompanhar ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, se você tiver entrado pelo Facebook, clique lá em seguir. Aproveita aí agora que nós estamos falando, clique em seguir, para que você possa saber quando nós estivermos ao vivo, quando tiver algum novo conteúdo. Então, clique em seguir no Facebook. No YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube, clique em inscrever-se, e depois de clicar em inscrever-se, tem um sininho ali do lado. Você clica nesse sininho, porque aí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um novo vídeo no canal. Então faça esse processo para que você possa acompanhar o trabalho, acompanhar o que está acontecendo aí nas nossas redes sociais. Aleluias. Tá no Facebook da igreja? Só que tá carregando e não vai nem e nem Ok. não vai. Vamos lá. Vamos começar com uma oração aí onde você estiver. Queria te convidar a fazer uma oração. Chama o Murilo no WhatsApp. Pede para ele ver as configurações do Facebook e do YouTube. Chama pelo da avó, porque esse último Queria convidar você, onde você estiver, que você curvasse sua cabeça. De repente você está voltando aí de uma jornada de trabalho nesse domingo de Páscoa. Talvez você está aí na sua casa, ou talvez está de boa aí, sei lá, sentado com a família, de folga, acompanhando aí a nossa transmissão. Queria que você curvasse sua cabeça onde você estiver. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas, colocamos as nossas mentes, colocamos o nosso coração, colocamos toda a nossa ansiedade no Senhor. Confiamos tudo, a nossa vida, toda a nossa existência ao Senhor. Nesse momento, Senhor, nós declaramos que nós não somos nada, que o Senhor é quem o é em nós e através de nós. Senhor, nós clamamos pelo Teu Santo Espírito, para que nessa noite possa nos guiar, ó Deus, assim como o Senhor tem feito, através da Tua santa e bendita palavra, através da ministração, através das orações, para que nós possamos ser edificados, Senhor, edificados por aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações, por aquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite, Senhor, em nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque em cada coração agora, Senhor. Alcança com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, o mais íntimo, Senhor, de cada alma, de cada coração. Alcança agora, Senhor. Toca nas emoções, toca, Senhor, no mais profundo de cada vida, Senhor, trazendo paz, trazendo segurança. Que o Senhor possa, Senhor, gerar algo novo nessa noite. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, consolar, fortalecer a cada vida, cada pessoa, Senhor, que está conosco, que acompanha, Senhor, essa reunião. Em nome de Jesus, aonde o som da nossa voz chegar, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja consolando e transformando corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome que tudo pode. É através desse nome em quem nós nos apoiamos e confiamos que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Nas últimas semanas nós temos falado sobre o livro do Apocalipse e nós falamos sobre a apresentação do livro do Apocalipse, depois nós seguimos pelas cartas
Apocalipse, que fala sobre a história, basicamente a história da existência da igreja, as suas fases proféticas, as suas fases históricas sobre a terra. E na semana passada nós falamos a respeito do trono de Deus, no capítulo 4, uma visão majestosa do trono de Deus que foi dada a João, e João compartilha conosco no Apocalipse dizendo o que ele viu ali, sobre o poder que estava nas mãos de Deus, sobre o juízo que Deus tem sobre a humanidade, para exercer sobre a humanidade, mas que desse mesmo trono que exerce o juízo, também flui a misericórdia, o amor. Então nós falamos sobre isso, falamos sobre os 4 seres viventes, que cada um tem 4 rostos, e nós falamos muito sobre isso. O rosto do leão aponta para a força, o rosto do bezerro aponta para o sacrifício, o rosto de homem aponta para a inteligência, e o rosto da águia, que nós ressaltamos, aponta para a visão e objetividade. E eu espero que essas palavras elas tenham ficado gravadas em seu coração, tenha tocado o seu íntimo, tenha mexido com você. E nós vamos continuar agora essa visão, essa sequência da visão que Deus estava dando ao profeta João. E ali no capítulo 5, nós continuamos com essa visão. Capítulo 5 do livro de Apocalipse, se você puder abrir aí, pegue sua Bíblia, abra no capítulo 5. Se você tiver um aplicativo da Bíblia, abra também, capítulo 5 de Apocalipse. Estamos ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão chegando, estão cumprimentando aí, na paz do Senhor. Que realmente essa paz que excede todo entendimento e toda intuição seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Luiz Teles, Andressa, os irmãos que estão aí pelo Facebook também, Deus abençoe a cada um. Apocalipse capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam:
digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluias, aleluias. Esse é um texto tremendo, esse é um texto profundo, um texto muito emblemático que mexe conosco. E eu queria convidar, antes de tudo, que você curvasse sua cabeça rapidamente para que nós fizéssemos mais uma oração. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos com reverência e queremos ouvir, queremos ter os nossos corações e os nossos ouvidos prontos para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração nessa noite. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha toda a liberdade, que o Senhor tome a direção dessa reunião e fale conosco, Senhor, que na ministração dessa palavra nós possamos ser confrontados, confortados, possamos olhar como o Senhor quer que olhemos, enxergar como o Senhor enxerga. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Esse é um texto muito lindo da palavra. Toda a palavra de Deus, ela é proveitosa, como diz o apóstolo Paulo, para ensinar, redarguir, corrigir, admoestar. Ela nos levanta, ela nos fortalece, ela nos alimenta. Mas existem textos que marcam as nossas vidas. Por exemplo, se nós pudéssemos abrir aqui o chat, cada um poderia escrever aí, e eu deixo aí um desafio, para que você possa escrever um texto da Bíblia que te marca. Eu queria que você escrevesse, pode ser no Facebook, pode ser pelo WhatsApp, pelo YouTube, que você escreva aí o texto da Bíblia que te marca. Então, cada um de nós temos um texto que nos marca. Eu tenho o Salmo 139, é um salmo que mexe muito comigo. É um salmo que fala tremendamente ao meu coração. Existem textos na Bíblia, não que uns sejam melhores que outros, mas que a revelação ela salta tão poderosamente ao teu coração que ela te marca. Quando você lê, quando você medita, quando você ouve, aquele texto, ele flui com tanta força, com tanta vida naquele momento. Era o que Deus tinha para ministrar no seu coração, que ele gruda de tal forma, se agarra de tal forma no teu coração, que aquilo perdura por toda a sua vida. E por mais que passem os anos, aquele texto ele continua ainda fresco na sua memória. Aquele texto ele continua ainda a exalar o perfume de Deus dentro de você, a trazer esperança, a mexer com você, a trazer fortaleza. E esse texto de Apocalipse capítulo 5 é um desses textos que para mim é um texto muito forte. É um texto muito forte por todo o significado, toda a palavra de Deus, ela é forte. Mas o texto de Apocalipse 5 tem um significado muito grande que diz respeito à trajetória da humanidade. Diz respeito ao que iria acontecer com a humanidade e que agora houve uma intervenção divina mudando a trajetória da humanidade. O livro de Apocalipse, capítulo 5, ele começa dizendo: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Nós vamos versículo por versículo para que você possa construir na sua mente, que você possa construir o mesmo cenário que João estava vendo. Apocalipse capítulo 5 começa dizendo: Vi na destra, vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono. Imagine agora, João ele tinha sido arrebatado no capítulo 4 e ele é levado até o céu. E agora ele está tendo uma visão lá no âmbito celestial.
E ele olha e ele vê o trono, e ele vê um assentado sobre o trono, que é descrito no capítulo 4, nós falamos a semana passada. Se você quiser, você pode acessar a pregação da semana passada e rever. E esse um que estava sentado ali sobre o trono é o Senhor Deus, Criador dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. E no capítulo 4, há uma descrição sobre esse trono, sobre o seu... Mas aqui no capítulo 5, ele diz que ele viu na mão direita deste que estava assentado sobre o trono, ele vê um livro. E esse livro estava escrito por dentro e por fora. Nós vamos entender daqui a pouco o que é esse livro, qual o significado desse livro. Então, imagine, na mão daquele que estava sentado sobre o trono, Deus Todo-Poderoso, havia então um livro, e nesse livro ele estava escrito por dentro e por fora, mas diz a palavra de Deus que esse livro estava selado com 7 selos. A palavra de Deus nos mostra que 7 aponta para completude, perfeição. Era um livro que estava completamente, perfeitamente selado, e que ninguém poderia, como diz adiante, abrir esse livro. O versículo 2 diz assim: e vi um anjo forte, bradando com grande voz. Imagine, um anjo agora toma a cena, e com um grande grito, com uma grande voz, ele eleva então a sua voz e faz uma indagação. E ele diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Então a questão aqui, que estava sendo colocado por esse anjo, que se coloca numa posição e ergue a sua voz, é: quem é digno de abrir esse livro? Quem é digno de desatar os seus 7 selos? Porque até então, até aquele momento, não havia ninguém que fosse digno de tomar aquele livro e de desatar os seus selos. E aí no versículo 3, continua dizendo: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha só, então Deus percorre com seu olhar sobre toda a terra, e não havia ninguém que fosse encontrado digno de tomar esse livro, na qual estava na mão de Deus, na qual o anjo estava indagando. Não havia ninguém que fosse digno de tomar esse livro. E mais do que isso, fala que não podia abrir o livro e nem olhar para ele. E no versículo 4, João, ele traz agora para si a história, ele chama a atenção para si, para a sua reação, e ele diz que, olhando toda aquela situação, e vendo que ninguém podia pegar aquele livro e poderia abrir, e poderia então desatar os seus 7 selos, a reação de João então foi de choro. Ele diz: e eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Veja que a ênfase aqui não é de que ele apenas chorava, mas de que ele chorava muito. Por que João chorava muito? Porque João sabia o significado daquele livro. João sabia o porquê daquele livro. Então por isso João começou a chorar muito. Você já passou por um choro? Você já passou por um choro onde você muitas vezes se lançou no chão? Um choro onde muitas vezes você viu lágrimas escorrendo pelo seu rosto? Você já passou por um choro por algum motivo muito forte que mexeu com você, que te abalou e que você sentiu muito aquilo e que as lágrimas e o choro te tomaram de tal forma que você talvez até urrava durante o choro, gritava durante o choro?
João, ele estava nessa condição. Ao ver essa cena do livro que estava sobre a mão daquele que estava no trono e de que ninguém foi achado digno para abrir aquele livro. Mas por que João chorava tanto? Por que João estava aos prantos ao ver essa cena? Enfim, era um livro. Era talvez só um livro. Mas João, ele chorava muito. João, ele chorava demasiadamente, porque ele sabia que o que estava ali na mão daquele que estava sentado sobre o trono não era um simples livro. O que estava na mão de Deus não era um livro qualquer. João sabia o significado daquele livro. João sabia o que era aquele livro. E por isso João chorou demais, porque ninguém foi encontrado digno. No versículo 5, a palavra de Deus diz: e disse-me um dos anciãos, não chores. Imagine João chorando. E de repente um dos anciãos vem e coloca a mão sobre o ombro dele. Ou talvez, se ele estivesse lançado sobre o chão chorando, coloca as mãos sobre ele e fala: peraí, não chora. Não chora, porque tem algo para ser revelado a respeito desse livro. Tem algo que eu preciso te dizer a respeito desse livro. Deixa eu te falar uma coisa. Por que João chorou tanto ao ver esse livro? Por que João chorou tanto ao ver que ninguém poderia abrir esse livro? Porque esse livro que estava na mão do Senhor, que estava na mão de Deus, daquele que se assenta no trono, era um livro que era como se fosse uma escritura de posse. Sabe quando você vai comprar um terreno? Para que esse terreno possa se tornar legalmente seu, você precisa ter uma escritura de posse, dizendo: pertence ao fulano de tal. E ali, quando você tem aquela escritura, você está dizendo: esse terreno é meu. O livro que estava na mão do Senhor era um livro que aponta para a humanidade. Sabe, queridos, um dia o Senhor cria do pó da terra a humanidade. Está descrito lá em Gênesis. Cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem não precisava se tornar a imagem e semelhança de Deus, porque o homem já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas havia um que um dia quis ser a imagem e semelhança, que disse que um dia subiria às mais altas nuvens e seria igual ao Altíssimo. E esse um foi Satanás, o diabo, que quis ser igual a Deus. E pelo fato de querer ser igual a Deus, ele foi expulso, foi precipitado dos céus, porque entrou nele rebelião, e ele atentou contra o trono de Deus, ele atentou contra a soberania de Deus. Então ele foi precipitado, foi lançado fora da presença de Deus, e com ele 1/3 dos anjos dos céus. E eles se tornam então Satanás e a sua legião de demônios. Mas quando Deus cria o homem, que agora é a imagem e semelhança de Deus, Satanás, ao passear pela terra, ele olha e ele vê alguém que é exatamente tudo aquilo que ele queria ser. Ele vê agora ali no Éden uma criação que era a exata expressão de Deus.
que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é, portanto, tudo aquilo que ele queria ser. E daquele momento em diante, Satanás ele cria meios, métodos e planos para então destruir a criação de Deus, destruir aquilo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás vai então, através da tentação, corromper a humanidade, derrubar o homem, para fazê-lo então cair da posição de imagem e semelhança de Deus. E quando o homem, a palavra de Deus diz em Salmos que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra o Senhor deu ao controle do homem. Tanto que o Senhor ordenou ao homem que cuidasse, que guardasse, que lavrasse a terra, porque estava tudo sob domínio do homem. Porém, no dia em que o homem é tentado, cai na tentação e ele peca, ele transgride a ordem do Senhor. Ele não apenas perde esse domínio sobre a terra e entrega a Satanás, como ele também perde, por causa da desobediência, a imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus santo. Em Deus não há pecado, em Deus não há mancha, em Deus não há mácula. Deus não tem parte com o pecado. E Deus não pode coexistir com o pecador. Por isso, Deus proporciona agora todo um plano de salvação, para que ele pudesse então resgatar essa humanidade caída e levá-la a se parecer novamente com ele. Isso acontece quando eu e você aceitamos a Cristo Jesus. Quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, por mais natural que pareça, irmãos, o abrir da boca e o confessar a Jesus como Senhor, por mais natural que pareça o liberar uma frase e uma oração, eu quero te dizer que algo sobrenatural acontece, porque no momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, através de uma oração, confessando Jesus como Senhor, Ele vem sobre a sua vida, Ele entra dentro de você, Ele quebra o vínculo do pecado e automaticamente Ele te leva para as regiões celestes e te faz parecer novamente com o Criador. Ele te leva para aquele lugar de onde a humanidade jamais deveria ter caído. Ele te leva a se parecer novamente com Cristo. Ele te leva a parecer novamente com o Criador. E é esse convite que o Senhor está nos fazendo aqui nessa noite. É essa mensagem que o Senhor está nos passando aqui nessa noite. Essa noite nós celebramos, neste dia, nós celebramos a Páscoa, e nós, jesucidentemente, nós estamos seguindo aqui uma ordem no livro de Apocalipse, e o capítulo exatamente no dia de hoje, no dia em que nós comemoramos a Páscoa, e há um significado muito profundo aí, porque a primeira Páscoa foi quando Deus tira o seu povo do Egito, os livra da servidão de Faraó, os livra da opressão de Faraó, os tira do Egito, os tira dos costumes egípcios e os leva agora, os faz passar em segurança através da morte, e a morte não teve poder para tocá-los, e os faz agora andar rumo à terra prometida, rumo a um novo estilo de vida. Quando nós falamos de cristianismo e quando nós falamos que Cristo é a nossa Páscoa, é que aquilo que Deus fez com o povo de Israel lá no Egito, Cristo fez por nós naquela cruz. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele nos libertou do poder do pecado, Ele nos libertou do velho estilo de vida
do Egito, Ele nos libertou da servidão a qual nós estávamos presos debaixo da escravidão do diabo, que aponta para Faraó, ou Faraó que aponta para o diabo. E Cristo nos libertou dessa servidão e nos fez passar através do Mar Vermelho, que aponta para a morte, ou nos livrou do anjo da morte que passou por todo o Egito, mas não tocou ali nos servos do Senhor, e os fez atravessar por aquele caminho, e os fez passar pelo meio, do Mar Vermelho, levando-os agora rumo à terra prometida. E a mesma coisa Jesus faz conosco, nos faz passar pelo meio da morte, nos levando agora rumo à terra prometida, a nova Jerusalém, a nossa pátria celestial, juntamente com Cristo pela eternidade. É isso que Deus proporcionou para nós. Então, voltando a falar aqui sobre aquele livro que estava na mão ali de Deus, João chorava muito porque naquele livro estava escrito por dentro e por fora o nome da humanidade, o nome dos salvos, o nome daqueles que entregariam as suas vidas ao Senhor. E não foi encontrado ninguém até aquele instante que seria digno de abrir aquele livro, de tomar aquele livro, o livro de posse, o livro de propriedade. Mas aí, quando João chorava muito, porque ele viu que não tinha saída para a humanidade estava perdida, o livro estava selado, ninguém poderia abrir, e por isso ele chorava, por isso ele gemia. Então, no meio do choro de João, ele sente como que uma mão, ele sente alguém se aproximando dele, e era um dos anciãos. E no versículo 5, um dos anciãos diz: não chores, eis aqui, e aí ele aponta a solução, eis aqui quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que interessante, quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Quem é a raiz de Davi? Jesus. E diz que ele venceu e ele é digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos, porque ele pagou o preço. No versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais. Agora veja a visão que João teve. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Algumas versões vai dizer um cordeiro que acabou de ser morto. Ali João está tendo uma visão do momento em que Jesus se entregou naquela cruz, morreu por nós e pôde então cumprir o sacrifício substitutivo, o sacrifício definitivo, porque até então o homem, pelo seu pecado, para o perdão do seu pecado, teria que sacrificar animais. Mas no dia em que Jesus, o justo, no qual não havia dolo, no qual não havia pecado, se entregou naquela cruz e morreu, veja bem que não foram os guardas que mataram Jesus, veja bem que não foi a cruz que matou Jesus, mas veja que Jesus se entregou naquela cruz. Ele escolheu se entregar por mim, Ele escolheu se entregar por você, para que eu e você pudéssemos ter então uma nova chance, para que eu e você pudéssemos então ter uma nova esperança, para que o livro então pudesse ser tomado, para que Ele pudesse ter a autoridade para tomar o livro das mãos daquele que está assentado sobre o trono. O livro que contém o meu nome, o livro que contém o seu nome, o livro que contém o nome de toda a humanidade, para que ele pudesse assim abrir a porta da salvação para toda a humanidade. E a visão que João tem aqui
é de que quando ele olha no meio do trono e dos 4 animais, dos seres viventes e dos anciãos, ele vê um cordeiro que havia acabado de ser morto. Esse cordeiro que havia acabado de ser morto, imagine que ele estava todo salpicado de sangue, todo manchado de sangue, todo melado de sangue. João tem essa visão de Jesus ali representado por um cordeiro que havia se entregado por mim e por você. Mas eu quero te dizer, Jesus se entregou como um cordeiro, mas ele ressuscitou como leão da tribo de Judá e esmagou a cabeça de Satanás e venceu a morte e tomou o livro e pôde então nos proporcionar tão grande salvação, para que onde ele estiver, nós possamos estar também, para que através daquilo que Cristo fez naquela cruz, nós possamos entrar e possamos gozar da salvação que ele proporcionou por nós. Por isso hoje, o dia da Páscoa, aponta para a obra de Cristo, daquilo que ele fez na cruz, se entregando por mim e por você. Nós não somos salvos através do nosso sacrifício, não somos salvos através da nossa beleza, através da nossa retórica, através da nossa pregação, através do nosso fato de dar a cesta básica ou de ajudar um necessitado. Não, nós somos salvos pelo que Cristo fez naquela cruz. Não somos salvos pelo nosso merecimento, mas somos salvos pela graça, pelo que Cristo fez naquela cruz, pelo se entregar naquela cruz. Ele não precisava, porque ele é Deus, mas ele morreu como cordeiro, para que como leão ressuscitasse, vencendo a morte e abrisse a porta de salvação, para que eu e você entrássemos por ela. Aleluia. Aleluias. Esse é o convite nessa noite, de entrar por essa porta. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa, que Cristo morreu como cordeiro pascal naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter tão grande salvação. No versículo 6 continua dizendo que ele viu o cordeiro como que havia sido morto e tinha 7 pontas. 7, lembre-se, é um número que aponta para completude, completo ou perfeição. No caso do 7 também é perfeição. E as pontas ou chifres apontam para a autoridade. Está falando que aquele cordeiro que ele estava vendo ali, ele tinha plena autoridade. Ele tinha toda a autoridade. Vamos ver o que Filipenses 2 nos fala. Filipenses 2, 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, se humilhou, se diminuiu a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Veja, Cristo abre mão de ser igual a Deus, dos atributos divinos. Ele continuou sendo Deus, irmãos, não façam confusão. Ele continuou sendo Deus, mas ele por um tempo abriu mão dos atributos divinos. E aí no versículo 7 diz: aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha só, já foi humilhação, ele já se humilhou só no fato de descer dos céus, de deixar a sua glória e vir a essa terra, assim como homem, se tornando então como homem. Só isso, só esse fato já é humilhação. Eu ouvi certa vez um pastor dando um exemplo que eu achei muito interessante. Ele falou: se você souber a distância entre você, ser humano, e um vermezinho, você vai descobrir a diferença, ou pelo menos aproximada diferença, entre Deus
ter aberto mão e se tornado como um de nós. É a mesma coisa que você tivesse aberto mão de ser você e se tornasse como um bichinho da goiaba, pequenininho, desprezível. Foi a mesma coisa que Deus fez. Deus olha para a terra, viu que não havia nenhum justo, nenhum sequer, diz a palavra de Deus, e ele abre mão e se humilha ao ponto de se tornar como homem. Se diminui ao ponto de tomar a forma de homem. Mas não para por aí, porque o texto diz que, e mesmo assim, na forma de homem, no versículo 8, humilhou-se a si mesmo, mesmo depois de ter se tornado homem, ele sempre caminhou pelo caminho da humilhação. Nunca se exaltou. Poderia bater no peito, sim, e poderia se exaltar. No entanto, ele nunca o fez. Nunca o fez. A si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se você puder imaginar o quão doloroso é a morte de cruz, o que isso significa, o fato de a humilhação de carregar a própria cruz, o peso daquela cruz. E lembre-se, quando Jesus estava carregando aquela cruz, ele já havia apanhado muito, ele já havia sido humilhado, cuspido, muita coisa já havia acontecido ali. Seu corpo já estava fraco, já não estava se alimentando, até porque ele vinha de um período de oração quando foi preso. Então imagine, agora ele pega aquela cruz pesada e começa a carregar. Ele poderia olhar para trás, poderia clamar aos anjos, os anjos viriam ali, tocaria fogo em tudo e o arrebataria, mas não. Jesus sabia, em obediência ao Pai e sabendo que a humanidade precisava disso, ele foi até o fim. Ele não olhou para trás. Ele segurou a cruz, ele suportou a cruz no seu lugar. Ele foi carregando aquela cruz e apanhando, pessoas vaiando, pessoas talvez que andaram com ele, agora estavam meneando a cabeça, com vergonha dele. Quantas vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia? Negamos a Cristo com vergonha de falar o Evangelho, com vergonha de dizer: sim, eu sou crente, sim, eu sou cristão, sim, eu sirvo a Jesus. Mas Jesus não teve vergonha, porque ele sabia qual seria o resultado daquele sacrifício, que redundaria em salvação para toda a humanidade. Ele é elevado na cruz, ali transfixado, seus pés, suas mãos por pregos, vazando o corpo dele, sangue escorrendo, dor, humilhação, vergonha, coroa de espinho. Tem sede, dão vinagre. No entanto, Jesus não retrocede. E até no alto da cruz, ele ainda é capaz de exalar amor e dizer para um bandido que entregou a sua vida no alto da cruz, que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso. Que amor é esse? Esse é o amor de Cristo Jesus, por mim e por você. Um amor inexplicável, um amor que nós não vamos entender completamente. Nós só temos que mergulhar nesse amor. Quanto mais você olha para as suas imperfeições, para os seus pecados, mais você vê o amor de Cristo. Mais você entende um pouco do amor de Cristo. Porque a gente olha para a nossa imperfeição, para o nosso pecado, e a gente fica pensando: como pode Deus nos amar sendo desse jeito? E a Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós inimigos dele ainda. Nos amou mesmo nós não merecendo.
e ele morre no nosso lugar. Mas sabe, aqui em Apocalipse diz que ele ressuscitou. Ele foi visto como cordeiro, manchado de sangue, mas ele foi visto como um leão entrando em cena. Apenas continuando aqui, versículo 9 de Filipenses: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Olha só, ele não buscou glória. No entanto, o resultado do que ele fez foi que o Pai o exaltou soberanamente. Sabe o que isso significa? O versículo continua explicando: lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias! Ao nome de Jesus foi dado todo o poder, toda a glória, toda a majestade. O Pai o exaltou soberanamente. Por causa do que Cristo fez, o Pai o exaltou soberanamente. E o apóstolo João vê isso acontecendo aqui no capítulo 5. Porque no versículo 7, aonde nós paramos, diz assim, capítulo 5 de Apocalipse, versículo 7: e veio. Quem que veio? Aliás, deixa eu continuar no versículo 6, que eu não li o finalzinho dele. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, que é a autoridade, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus. Falamos na semana passada, está escrito lá em Isaías, os 7 espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro. Olha só, ele tem autoridade para tomar o livro. Por quê? Porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço que precisava ser pago. O preço de sangue, o preço de sacrifício ali na cruz. E então agora tinha alguém que poderia tomar o livro da mão de Deus. E esse alguém é Jesus, o Cristo, que morreu, se entregou, mas ressuscitou, pagou o preço e agora pode tomar o livro. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4, perceba as atitudes, as ações daqui para frente do que acontece com os seres celestiais, com relação a Jesus. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se. É o cumprimento lá do que nós lemos em Filipenses 2. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ei, aqui eu faço uma abertura. Sabe a oração que você faz e que você pensa, será que Deus está ouvindo? Sabe a oração que você faz escondido no seu quarto, quando você está orando, e você pensa que talvez a sua oração ninguém está ouvindo? A sua oração está sendo colocada, depositada diante de Deus. Nunca mais pense, Deus não está ouvindo minha oração. Deus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que em algumas circunstâncias Deus irá bloquear a oração daquele que quer estar diante dele em pecado. Sem confessar o seu pecado, quer ser sacerdote, quer ser intercessor. Então Deus pede que primeiro haja humilhação, que primeiro se coloque diante dele pedindo perdão, que lave as suas vestes e depois coloque sua oração diante dele. Mas a nossa oração, ela está sendo depositada diante do Senhor. É o que diz aqui. Então haviam salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aqui começa um dos muitos cânticos que vão existir em Apocalipse. Você pode imaginar, nós estamos seguindo ali a visão do que João estava vendo. Ele vê um leão entrando. O leão estava entrando. E de repente esse leão se torna um cordeiro, manchado de sangue. E agora esse cordeiro,
pega da mão do que estava sentado no trono o livro. E quando ele pega o livro, os seres que estão nos céus se lançam no chão e soltam, colocam, depositam as suas coroas diante dele e começam a cantar um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, aqui eles reconhecem, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aqui é a explicação do livro, daquele livro que estava escrito por dentro por fora e que eu tenho dito que é a escritura, a posse. Esse livro então continha o nome de homens de toda tribo e língua e povo e nação. E no versículo 10 diz: e para o nosso Deus os fizeste o quê? Reis e sacerdotes. Sabe o que você se tornou no dia em que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus? O Senhor tornou você rei. O Senhor tornou você rainha. O Senhor tornou você sacerdote. O Senhor tornou você sacerdotisa. Para que servem os reis, as rainhas? Servem para governar e governarão juntamente com o Senhor. Para que servem os sacerdotes? Servem para interceder, para falar da parte do Senhor. E por isso o Senhor diz que o Senhor nos comprou, homens de todo povo, tribo, língua e nação, e nos tornou reis para governar e sacerdotes para interceder. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. Olha só, e era um número não só dos animais, mas dos anciãos e dos anjos, milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz, imagina esse coral. Irmão, quero te dizer, por melhor que nós vejamos corais na terra cantando, equipes de louvores cantando, mais bem arranjada, a gente tem que fazer o melhor para Deus, sim, se aperfeiçoar, sim, mas que toda soberba seja caída por terra, porque por melhor que sejamos tocadores ou cantores, eu quero te dizer, Deus tem cantores lá nos céus. Deus tem equipe de louvor lá no céu. Então o que Deus está construindo sobre a terra não é equipe de louvor. O que Deus está construindo sobre a terra são adoradores. E adorador não é cantor ou tocador. Adorador é aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Adorador é aquele que reconhece o que Ele fez. Adorador é aquele que reconhece a obra do Senhor. Adorador é aquele que se entrega e que vive para o Senhor. No versículo 12 diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Imagine, isso é uma canção entoada por milhares de anjos e seres viventes nos céus. Que lindo! E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Esse texto é o texto que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, para o resultado final da Páscoa que foi predita no Velho Testamento
E se lembre que o Velho Testamento aponta para as coisas que viriam. O Velho Testamento é a sombra das coisas que viriam a acontecer. E a Páscoa se cumpre em Cristo Jesus. Cristo é a nossa Páscoa. Porque Ele é o Cordeiro Pascal que morreu no meu e no seu lugar. Sacrifício que eu e você não poderíamos fazer. Mas não é apenas da morte dele que nós estamos falando aqui hoje. Nós estamos falando, sobretudo, da ressurreição de Cristo. Nós estamos falando que ele morreu, que ele se entregou, que a morte não pôde tragá-lo. Mas Jesus, sobretudo, depois de ter se entregado, ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, abrindo um novo caminho para que eu e você, para que homens de todo povo, tribo, língua e nação possam, aonde quer que seja, confessar ao nome do Senhor e entrar para a salvação eterna. E é isso que João estava vendo ali, o cumprimento de todas essas coisas. Esse Cristo que não só morreu, mas ressuscitou e venceu, e está sentado em glória, e reina soberano, majestoso, em glória, de onde voltará para buscar a todo aquele que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Hoje é dia de Páscoa, hoje é dia de dizer: Cristo construiu um caminho. Cristo construiu um caminho para que nós saíssemos do Egito, para que nós saíssemos do mundo, para que nós saíssemos da escravidão de Faraó, para que nós saíssemos da escravidão do diabo, para que nós deixássemos de comer comidas oferecidas a ídolos, para que nós parássemos de comer comidas egípcias, para que nós parássemos de nos alimentar de pecado. Todo o vínculo do pecado foi quebrado. Nós podemos hoje dizer não ao pecado. Nós podemos hoje vencer o pecado, porque Cristo venceu o pecado naquela cruz. Quando Cristo subiu àquela cruz, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E por isso hoje está posto diante de nós um caminho pelo qual nós podemos escolher entrar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você estiver, fechasse seus olhos. A palavra de Deus diz que todo aquele que crer com o seu coração e confessar a Jesus Cristo com a sua boca será salvo. Muitas vezes nós dificultamos tanto o Evangelho, a pregação do Evangelho, aquilo que Cristo tornou tão simples de ser entendido, compreendido. Ele diz que nós precisamos crer com o coração. Eu queria perguntar: você crê que Jesus é aquele que morreu na cruz para a salvação da humanidade? Você crê que Jesus é aquele que pode te salvar? É aquele que pode transformar a sua vida? É aquele que pode transformar a sua história? Então o primeiro passo é crer. Crer com o coração. E agora eu te pergunto: você crê que Jesus, Ele está te chamando nessa noite para andar com Ele, não somente nos seus dias de vida, ou não somente nessa meia hora de pregação, mas morar com Ele eternamente? Você crê que Ele construiu um caminho através da sua morte e ressurreição? Então eu gostaria de convidar você a fazer uma simples oração. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, amém. O seu nome está escrito no livro da vida. Se um dia você se afastou, se distanciou, eu quero te convidar agora a fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, me ajuda novamente a andar contigo.
Confirma o meu nome no livro da vida e me ajuda, Senhor, a andar, a me fortalecer, que o Senhor me fortaleça os meus pés novamente sobre a rocha. Fale isso ao Senhor. Mas se você nunca fez uma oração de entrega, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, eu queria que você, se você crê que Ele está te convidando à salvação, eu queria que você fizesse essa oração comigo e dissesse: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio na Tua palavra e em toda a Sua obra na cruz. Eu aceito entrar pelo caminho de salvação. Confesso ao Senhor agora como Senhor da minha vida, para que Tu sejas o meu Salvador. Confirma o meu nome, Senhor, no livro da vida, para que pela eternidade eu possa, a partir de hoje, saber que eu estarei aonde o Senhor estiver, em nome de Jesus. Amém. Senhor, recebe agora cada oração, cada pessoa que fez uma oração, Senhor, voltando ao Senhor, que o Senhor fortaleça, que o Senhor possa fortalecer cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada jovem, aonde chegar o som da nossa voz, que o Senhor fortaleça. Aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Salvador, que o Senhor escreva, confirme o nome no livro da vida, e que a partir de hoje, esse irmão, essa irmã, possa gozar de vida plena no Senhor, possa provar da paz que excede todo entendimento e toda intuição, e o Teu Espírito que agora foi habitar dentro dessa pessoa, o Teu Santo Espírito que passou agora a morar dentro dessa pessoa, possa direcioná-la, possa trazer paz nos seus dias, possa trazer consolo, possa trazer força, ânimo, em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora, Senhor, glorificamos ao Teu santo nome, dizemos que só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de honra, poder, glória, força, majestade. Não há nenhum outro nome nos céus e na terra que seja digno, Senhor. Só o Senhor é digno. Deus, nós entregamos a Ti mais esta reunião, mais esse culto, e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use, Senhor, esta reunião como ferramenta para tocar as vidas aonde quer que chegar, em nome de Jesus. Deus, visita também, ó Deus, aqueles que estão oprimidos, que o Senhor possa agora tocar cada vida, que o Senhor possa libertar da opressão de Satanás. Senhor, se houver alguma vida precisando agora, Senhor, de cura no físico, que o Senhor visite agora com cura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pedimos que o Senhor continue guardando os Teus servos, Tuas servas, Senhor, em nome de Jesus. Guarda cada um, ó Pai. Deus, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe com alegria a cada lar, a cada casa, a cada família, cada pessoa, aonde chegar a nossa voz. Senhor, se é alguém que está num leito, Senhor, enfermo, hospitalizado, está recluso numa clínica de dependentes, de descanso, ou talvez esteja, Senhor, num presídio, que o Senhor possa tocar nessas vidas, Senhor, e trazer, ó Deus, o consolo, trazer paz, trazer transformação. Te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor guarde o Teu povo, Senhor, diante dessa tribulação desses dias, que o Senhor guarde a Tua igreja, guarde todo aquele que confessar o Teu nome, Senhor, diante da tribulação desses dias. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nome sobre todo nome. Amém e amém. Aleluias, aleluias.